Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a Civi. E, gente, hoje, no dia que vocês estão vendo esse vídeo, eu estou completando 27 anos da minha vida. 27 anos muito maravilhosos. E eu resolvi que eu ia fazer um vídeo diferente, porque eu tô chegando nos 30, faltam 3 anos pra eu chegar nos 30. E aí eu pensei, por que não fazer um vídeo de 30 livros que eu quero ler antes dos meus 30 anos? A ideia desse vídeo é ser uma espécie de desafio, tá? Pra mim. Então, quando eu fizer 30 anos, a minha ideia é voltar aqui, fazer um react e conversar com vocês se eu li, se eu não li, o que ficou faltando. Essa lista aqui, o que eu fiz, né? Assim, vamos falar de critérios que eu fiz pra essa lista. Eu pensei aqui livros que eu sempre quis muito ler, livros que eu acho que eu deveria ler, não necessariamente que, tipo, que eu sempre tive interesse em ler, mas assim, sabe quando um livro ele é muito canônico, assim, na literatura mundial, e você fica, nossa, como pode eu não ter lido isso ainda na minha vida, sabe? Então também tem esse tipo de livros aqui. Então vocês vão ver que tem um pouco de tudo nessa minha lista. Tem livros de fantasia, tem livro de ficção científica, tem clássico. Eu dividi aqui entre literatura brasileira, literatura portuguesa e literatura estrangeira que não seja em língua portuguesa. E eu também organizei os livros em cada categoria por ordem de publicação original, tá? Então vocês vão ver que eu não tenho a maioria desses livros ainda. Eu separei aqui os que eu já tenho, que provavelmente vão ser os que eu devo começar por eles. Mas vocês vão ver que tem muitos livros na minha lista que eu nem sequer tenho ainda. E eu vou precisar estar aí comprando, adquirindo esses livros. Porque são 30, né? Mas enfim, eu achei que esse seria aí um desafio bem legal de fazer, de tentar fazer essa bucket list antes dos 30 anos. E tem alguns livros aqui que eles estão representando meio que o autor ou uma série, tá? Porque tem livro aqui que é de série de livros e é óbvio que eu não tô colocando que eu quero ler a série toda antes dos 30 anos. Eu tô colocando, tipo, vou ler o primeiro livro antes dos 30 anos. Inclusive, tem uma série que é bem difícil de arrumar aqui no Brasil. Eu vou estar olhando aqui do lado pra minha lista tá aqui no meu computador, então se eu olhar pro lado é porque eu tô pegando aqui a minha listinha. Então vamos começar com literatura brasileira. Quais são os livros de literatura brasileira que eu quero ler antes dos 30 anos? É óbvio, gente, que esses não são os únicos livros de literatura brasileira que eu quero ler, tá? Tá bom? Eu tive que selecionar aqui uma lista, fazer uma curadoria. Tem muitos livros aqui que estão representando, tipo, um livro de um autor que eu quero muito ler, esse autor, enfim, na vida antes dos 30 anos. Então, beleza, vamos começar do início com Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Gente, eu tenho quase certeza que eu li esse livro na escola. Ele é de 1855. Só que eu não me lembro. Eu não lembro de nada. Nada, absolutamente nada. Se alguém falasse que eu não li, eu acreditaria. Mas eu tenho quase certeza que eu li. E desde que eu descobri que o Álvares de Azevedo faleceu ali com 20 anos de idade, e ele tinha uma relação muito estranha, assim, com a morte por causa da biografia dele. Ele perdeu o irmão quando ele era muito novinho, né? Ele tinha 4 anos. O irmão dele tinha 4 anos. Um dos dois tinha 4 anos quando ele perdeu o irmão. Agora eu não lembro se era ele ou se o irmão tinha 4 anos. Mas desde que eu soube um pouco mais sobre a biografia dele, eu fiquei muito curiosa pra ler Álvares de Azevedo, pra conhecer mais do trabalho dele. Então eu quero muito ler Noite na Taverna. É um livro pequenininho, então acho que isso aí vai ser fácil da gente tá arriscando da lista. O segundo livro, eu inclusive mostrei um livro que eu comprei dele pra vocês no meu book haul lá da mega oferta Amazon Prime, é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machadinho de Assis. Machadinho, meu querido. Esse livro foi lançado em 1881. E eu, do Machado de Assis, como eu já falei pra vocês, eu já li 2 vezes Dom Casmurro e também já li O Alienista. Eu adoro Dom Casmurro, gente. Adoro. Então eu tenho, assim, 99% de certeza que eu vou amar e favoritar e vai mudar a minha vida ler Memórias Póstumas... Ler... Eu tô difícil de falar hoje. Ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se eu não li ainda, foi por falta de vergonha na cara, entendeu? Tem que tomar vergonha na cara e tem que ler. Tem livro que a gente tem que ler, sabe? E esse é um livro que eu quero muito ler antes dos meus 30 anos. Eu comprei Quincas Borba, como vocês viram no meu book haul, mas a minha prioridade vai ser ler Memórias Póstumas. Mas talvez eu leia Quincas Borba também. Enfim, né, gente? É Machado. Eu acho que não tem nem motivo pra estar explicando muito porque que eu quero ler Machado. Porque é Machado. O terceiro livro, então, da lista é Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. E é esse livro que ele tá aqui na lista porque eu nunca li Lima Barreto. É sobre, eu acho que você passar pela vida sem ler Lima Barreto deve ser um crime contra a humanidade. Então, eu quero ler. Entendeu? Eu quero passar por essa fase na minha vida de ler Lima Barreto. Porque, assim, tem vários livros que a gente lê, assim, na escola, mas não dá pra ler todos os autores, né? Então, Lima Barreto foi um autor que eu não li na escola e eu queria muito ler. Próximo livro, quarto livro, que é um livro, gente, que eu quase comprei pra começar a ler agora, porque a Bruna Marchiori tá fazendo leitura conjunta dele. E é um autor que esse eu sempre quis ler.
esse eu sempre quis ler e eu não sei porque que eu nunca li. Por pura preguiça, vou ser sincera, por pura preguiça. Que é Jorge Amado. Né? Eu coloquei aqui Capitães da Areia, que é o livro que a Bruna tá lendo agora na leitura conjunta. Mas qualquer livro do Jorge Amado tá valendo na minha lista. Se eu ler qualquer um deles, pra mim já contou, sabe? Eu nunca li Jorge Amado. Nunca li. Eu selecionei aqui Capitães da Areia naquele sentido de que, tipo, eu peguei uma obra que tá representando o autor, mas não necessariamente precisa ser essa obra pra mim. Eu poderia ler Gabriela Cravo Canela, por exemplo, e ficaria igualmente feliz. E consideraria, tipo, ok, consegui ler Jorge Amado antes dos 30 anos. Mas se eu conseguir ler Capitães da Areia, eu vou ficar muito feliz, realmente. Eu quero muito, 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 muito ler esse livro. O próximo livro, livro número 5 da nossa lista, é um livro que eu comprei, que é Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Já falei mais sobre ele pra vocês no Book Haul, né? Ai, gente, tanto que eu já ouvi falar sobre esse livro e eu não ter lido ele ainda, sabe? E eu sinto que eu vou gostar muito. Eu acho que... O que acontece? Quando eu li Vidas Secas, do Graciliano Ramos, eu tive uma experiência bem ruim. Eu não conseguia entrar no livro, eu não conseguia, sabe, fluir no livro. Eu achei o livro bem difícil de ser lido, apesar de ser um livro pequeno, eu achei difícil de ler no ensino médio. E logo depois de ter lido Vidas Secas, eu também li A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e também achei muito difícil de ler na época. E aí isso foi um negócio que meio que me afastou da literatura clássica brasileira, sabe? Assim, dos livros mais clássicos, dos livros que a gente tem que ler pra vestibular e tudo mais. Apesar de que antes disso eu nunca tive esse problema, né? Eu adoro Dom Casmurro, adoro Cortiço, adoro Senhora, sempre gostei dos clássicos nacionais. Mas depois dessas duas experiências eu meio que fiquei assim, não sei. E aí eu sempre ouvi que Grande Sertão Veredas era um livro difícil de ser lido. E isso meio que me deixou assim, não sei se eu quero ler. Então, não sei se vai estar sendo pra mim. Mas agora, fazem quase 10 anos que eu saí. Fazem quase 10 anos? Eu saí com 17, 18, vou fazer 27, fazem quase 10 anos que eu saí do ensino médio. E eu sinto que meu repertório de leitura hoje em dia é bem melhor do que o meu repertório naquela época. Então eu sinto que agora eu talvez tenha mais maturidade aí pra estar lendo Grande Sertão Veredas e aproveitando. Mas assim, eu tô à espera de que seja uma leitura difícil, tá? Não tô à espera que seja uma leitura fácil, não. Aí o próximo livro falando nela é da dona Clarice Lispector, Água Viva, da Clarice Lispector. Foi o livro que eu selecionei aqui. Na verdade, eu quero muito começar por todos os contos da Clarice Lispector. Sabe aquela edição bonitona que tem todos os contos dela? Eu queria muito começar lendo aquele livro, mas eu peguei Água Viva aqui pra deixar de exemplo do que eu quero ler dela, porque foi justamente isso. Eu li A Hora da Estrela e eu sinto que na época eu não tinha repertório pra ler A Hora da Estrela, sabe? E foi um livro muito difícil pra mim. Eu, inclusive, quero muito reler A Hora da Estrela. É um livro que eu quero muito reler. E foi um dos livros que eu perdi, né? Eu comentei com vocês que eu acabei perdendo vários dos meus livros de escola. Eles estavam guardados numa caixa enquanto eu tava lá em Portugal. E pegou cupim e traça. E aí meus pais tiveram que jogar fora. Esse livro foi um deles, A Hora da Estrela. Então eu vou ter que estar aí recomprando o livro. Mas é uma autora que eu quero muito ler. Eu quero muito reler A Hora da Estrela. E eu acho que se eu começar ali pelos contos, eu talvez consiga entrar melhor ali no fluxo de consciência da Clarice e aproveitar melhor, sabe? Eu acho que realmente começar por A Hora da Estrela, acho que foi meio do tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? O 7º livro é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Gente, eu nunca li Conceição Evaristo e eu vou ser bem sincera, assim, eu nunca li por causa do negócio da saúde mental pra ler, sabe? Eu tenho um bocado de medo de ler Conceição Evaristo, porque eu sei que vai ser um negócio, especialmente esse livro, eu sei que ele vai falar da violência e da pobreza urbana da população negra no Brasil, então eu sei que vai ser um livro difícil. Ai, não sei, eu sinto que eu vou ler e que eu vou chorar e que eu vou ficar mal, entendeu? Mas que vai ser necessário. Quando você precisa passar por aquela experiência, é isso que eu sinto. E eu fico pensando assim, cara, não dá pra ser passado os 30 anos e não ter lido Conceição Evaristo, sabe? Então, é um livro que eu quero estar lendo aí muito em breve. Quero estar lendo Conceição Evaristo e começar muito provavelmente com Olhos d'Água. E por último, aqui na lista de nacionais, eu coloquei O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. O Stefano Volpe é um autor que eu tenho muita curiosidade de ler. Muito provavelmente a gente vai ler alguns dos livros dele lá no Clube do Livro do Catarse, né? No Clube de Cibe. Se você não sabe, eu tenho um Clube do Livro lá no Catarse, você pode me apoiar. A partir de R$10 você já faz parte do Clube do Livro. Sério, tem muita leitura legal vindo por aí. A gente também tem um grupo exclusivo no WhatsApp, servidor no Discord. A gente tá sempre conversando, fofocando, tá sendo muito legal. Mas enfim, coloquei aqui O Beijo do Rio, Stefano Volpe, mas também considero que se eu ler algum outro livro do Stefano Volpe, né, eu queria muito ler Nunca Vi a Chuva também dele e Homens Pretos Não Choram. Então qualquer um desses livros que eu ler dele, eu vou estar contabilizando aí como check, lido. Agora nós vamos pra literatura portuguesa. Eu resolvi colocar literatura portuguesa aqui numa categoria à parte, porque eu tenho muita curiosidade sobre muitos livros de literatura portuguesa e porque é a mesma língua que a gente, né, gente? É a nossa língua também. Então eu não queria necessariamente colocar como literatura estrangeira, sabe? E como vocês sabem, eu também morei em Portugal durante 4 anos, então
parte aí da minha vivência na minha vida, parte do início da minha vida adulta, né, da minha vida jovem e adulta foi ali em Portugal. Então eu tenho curiosidade de ler bastante coisa, né, de Portugal. A começar pelos Lusíadas do Camões, de 1582, entendeu? Ai, Sibeli, você quer ler os Lusíadas? Quero! Mas foi o que eu falei. Eu quero muito, assim, no sentido de ser um desafio, sabe? O Lusíadas, ele é todo em versos, né, decassílabos. Gente, isso pra mim foi um negócio que não tava no meu bingo de 2024. Sibeli Lobo gostar de poesia. Não estava no meu bingo de 2024 que eu ia gostar de poesia e que eu ia querer ler coisas escritas em versos. Não estava. Mas aqui estou eu querendo ler os Lusíadas. Eu vou considerar também, se eu ler uma coletânea de sonetos do Camões, já tá bom, tá? Se eu ler uma coletâneazinha dos sonetos dele, já vai tá legal. Eu já vou tá contando como, assim, meta cumprida. Porque eu não sei nem se eu vou, tipo, ler os Lusíadas inteiros, se eu vou gostar de ler os Lusíadas inteiro. Mas eu queria ler Camões, no geral. Inclusive, ai, gente, ai, vocês vão rir, mas eu vou contar isso aqui pra vocês, tá? Eu me senti muito burra. Porque, sabe o soneto do Camões? O soneto, amor é fogo que arde sem se ver? Sabe esse soneto? Eu jurava que tinha sido um brasileiro que tinha escrito. Eu jurava que era de um autor brasileiro. E aí, na faculdade, eu tava, né, fazendo a matéria de poética. E aí tava lá, né, o poema Camões. E eu... Pera, foi o Camões que escreveu isso aqui? Eu não sei porquê, na minha cabeça, não sei de onde é que eu tirei essa informação na minha cabeça, que tinha sido um brasileiro que tinha escrito, mas descobri então que foi Camões, e foi aí que eu decidi que eu queria muito ler os Lusíadas, que eu falei, cara, se alguém me dissesse que foi um brasileiro que falou isso aqui, eu teria acreditado, porque eu acreditei isso na minha vida inteira. Então eu quero ler os Lusíadas. Depois temos o quê? Ele mesmo, Fernando Pessoa. Eu coloquei aqui o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, mas eu tenho, porque eu comprei. Vocês viram, né, no book haul. Eu já fiz o meu book haul já pensando nesse vídeo, tá, galera? Poemas completos de Alberto Caeiro. Como eu vou ler esse aqui primeiro, eu quero ler esse daqui, depois eu quero ler os poemas de Ricardo Reis, e aí depois eu quero ir pro livro do Desassossego. Eu quero ler o livro do Desassossego antes dos 30, e essa edição da Martin Claret é muito bonitinha. Aí, eu não sei se vocês seguem, mas eu sigo uma pessoa muito maravilhosa na internet, que é a Bruna Mattioli, que ela é professora de literatura e tudo mais, e ela inclusive tá fazendo doutorado lá em Portugal, e ela recomenda muito uma autora portuguesa que é a Sofia de Mello Briner Anderson, e eu fiquei com muita curiosidade. Então eu coloquei aqui na minha lista Coral e outros poemas. Novamente, gente, vibe do poema, da poesia, me deu a louca, e eu falei, caraca, gente, poesia é muito legal, eu adoro ler poemas, quero ler. Então... coloquei aqui Coral e outros poemas da Sofia de Mello Briner Anderson. Pelo que eu já dei uma pesquisada, assim, ela tem muita matemática ligada à água e ao mar, então eu acho que eu vou curtir bastante. Uma vibe meio assim, filha de Poseidon, talvez? Não sei. Tô curiosa pra ler algumas coisas dela. E precisava também de uma autora, né? Uma mulher aqui nessa lista de autores portugueses. O próximo livro, que não pode faltar na lista de ninguém, e também não tá faltando na minha, é Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Eu já li Objeto Quase, do Saramago, pra escola, e eu acho que foi a pior decisão. Não sei quem tomou essa decisão, nem sei que professor que foi que passou esse livro pra gente ler, mas é um livro que eu achei difícil de ler. É um livro que, pra você entender o que ele tá falando, você tem que ter um contexto sobre a política de Portugal, que na época eu não sabia, então eu não entendi. Não só foi difícil de ler, como eu não tava nem entendendo o que eu tava lendo. Eu leio palavras. Essas palavras estão em português. O que essas palavras significam, eu não sei. Achei meio perrengue, assim, de ler Objeto Quase, do Saramago, e isso meio que fez com que eu não lesse outras coisas do autor. O Saramago, ele era... Inclusive, eu lembro que a minha turma pediu pra ler Saramago, porque minha turma era muito maluca. Minha turma pediu pra ler Saramago, aí o professor veio e meteu essa. Ao invés de meter um ensaio sobre a cegueira, um Evangelho segundo Jesus Cristo, meteu essa, Objeto Quase. Não entendi nada. E acabei não lendo mais nada do Saramago depois disso, então eu quero muito ler. Porque, gente, o Saramago, Nobel de literatura na nossa língua. Ponto. Você vai ler um Nobel de literatura? Você lê o da tua língua. Tem um na tua língua, tu lê esse, entendeu? Que é da sua língua. Não precisa gostar. Tem livros aqui, gente, que eu tô tipo, eu não preciso nem gostar do livro. Eu tenho só que ler pra conhecer, entendeu? Pra dizer, esse livro aqui eu li e não gostei. Tá tudo bem. E eu acho que Saramago é um desses autores que você tem que ler, pelo menos uma vez na tua vida. Mesmo que seja pra dizer, não gostei muito. Achei, sei lá, achei estranho, achei difícil. Porque, né, não tem pontuação, não tem nada. Mas tem que ler. Então, vou ler. Por último aqui, de literatura portuguesa, é um autor que eu toda hora ouço falar nesse autor. E eu nem sabia que ele era português, na verdade, que eu ouvia tanto falar sobre ele, que eu achei que ele era brasileiro. E aí depois eu descobri que ele era português. Que é As Mais
mais belas coisas do mundo, do Walter Ugumãe. Quero muito ler, ainda mais depois que eu fiquei sabendo que esse livro é de um neto, né, que vai reconstituir aí as memórias dele da avó. E eu sou muito apegada às minhas avós, então eu sinto que eu vou amar esse livro. E é um livro que eu quero muito ler aí antes dos 30 anos. Quero conhecer aí o trabalho do Walter Ugumãe. Acabou por aqui literatura portuguesa. Vamos agora para a literatura estrangeira. Gente, literatura estrangeira é a seção que tem mais livros aqui, que vocês vão ver. E ele tá meio que indo desde clássicos mesmo, bem clássicos, até literatura contemporânea. Eu organizei, né, por causa disso, organizei em ordem cronológica os livros, porque tinha um livro que tava assim, cara, esse livro aqui é literalmente a metade entre o clássico e o contemporâneo, e eu não sei onde é que eu coloco ele e onde eu coloco outros livros que foram lançados ao mesmo tempo. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui por ordem de lançamento e resolve o problema. Então o primeiro é Odisseia do Homero. Quero ler a Odisseia do Homero. Eu não quero tanto ler a Ilíada quanto eu quero ler a Odisseia. Se eu gostar muito de Odisseia, eu leio a Ilíada. Se eu não gostar, eu vou estar passando. Mais um livro aí escrito em versos pra lista. Gente, eu sou fã de Percy Jackson. Acabou. Ah, mas... acabou. Eu sou fã de Percy... O Percy Jackson é uma fanfic da Odisseia. Eu tenho que ler a Odisseia. Tá aí o argumento. Mas enfim, eu muito provavelmente devo ler na edição da Penguin, que é uma edição que eu já vi que é bem recomendada pra quem nunca leu, porque é um livro, né, velho, gente, velho. E eu também não tenho costume, nunca li um épico na minha vida. Então, assim, imagino que vai ser uma leitura um pouco difícil. Então, eu vi que esse livro, essa edição específica da Penguin, ela é recomendada pra quem nunca teve contato com a Odisseia. Então, eu devo começar a ir por essa edição. Próximo livro da lista, outro clássico, é Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Gente, eu não sei quando na minha vida que Dom Quixote passou a ser parte, assim, do meu imaginário. Mas, assim, sabe um personagem que ele tá sempre na minha cabeça, mas eu nunca li? Mas ele tá na minha cabeça. E eu fico pensando, cara, eu quero ler. Eu tenho medo, um bocado, de ler Dom Quixote. Sei lá, de ser difícil, de eu não gostar, de eu não entender. É um dos livros, assim, que eu tinha bastante medo, assim. Até porque esse livro é de, quando? 1605, a primeira parte, né? Então, você já vê a data, você já fica... Será que eu vou gostar? Mas é um livro importantíssimo pra, enfim, literatura mundial. E eu quero muito ler. E estarei lendo. Eu preciso comprá-lo. Se alguém quiser me dar de presente, eu tô aceitando. Aí, o próximo, que é o livro 16 já na nossa lista, é Fausto, do Johann Wolfgang von Goethe. Johann, falei certo? Acho que eu falei certo. Sibeli, que livro mais aleatório pra estar na sua lista. Sim, gente, eu culpo uma youtuber muito específica, que o canal dela se chama Strange Lucidity. Ela é alemã, se eu não me engano, e ela tá fazendo faculdade, né, graduação de literatura comparada em Viena. E ela tem uma paixão por esse livro, gente. É o livro favorito da vida dela, é o livro que mudou a vida dela. Ela fala sobre esse livro de um jeito tão lindo, tão maravilhoso, que eu comecei a ficar, ai, será que eu quero ler esse alemão na minha vida? Ai, meu Deus. Ai, agora eu estou curiosa. Agora quero ler. E aí eu descobri que o querido é do romantismo. E eu adoro romantismo. Aí eu falei, vai estar na minha lista. Tá aí, entrou pra minha lista. Quero muito ler Goethe antes dos 30 anos. Em 17º lugar, é um livro que eu tenho vergonha de não ter lido até hoje, porque esse livro deu origem a um dos meus filmes favoritos, que eu assisto pelo menos umas 2 vezes por ano, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Gente, eu nunca li nada da Jane Austen. Eu morro de medo de ler Jane Austen. Eu não sei porquê, mas eu morro de medo. Não sei, não tem explicação. Sabe assim, um livro que você fica... Você tem... Sei lá, eu fico intimidada pelo livro. Só que eu adoro o filme. Eu nunca assisti a série. E eu provavelmente não vou assistir a série, porque eu não tenho muito interesse mesmo em assistir a série. Eu já vi um vídeo muito extenso comparando o livro com a série, o filme com a série, né? E a série, ela é muito mais fiel, pipipi, papapá, é muito mais, tipo, fiel historicamente, é muito mais fiel ao livro. Não me interessa. O filme é bom. O filme é cinema, entendeu? Aquele filme, ele é cinema. Eu acordei um monstro cineasta dentro de mim. Então eu quero muito ler esse livro antes dos 30 anos, porque me chega da vergonha, sabe? Eu nunca ter lido Jane Austen. É um dos meus filmes favoritos da vida e eu nunca ter lido. Toda vez que eu fico assim pensando, nossa, não acredito mais no amor, aí eu vou lá e assisto esse filme. Então eu tenho que ler esse livro. O próximo livro é de um autor que eu já mencionei no meu vídeo do Book Haul. Inclusive, ele vai aparecer aqui 3 vezes. Mas se eu não gostar de um, talvez eu mude aí os outros 2. Mas eu quero ler os 3. Então, começando por Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima. Esse livro é de 1949 e
esse autor é um autor japonês da época ali do pós-guerra, e ele é um autor gay, e Confissões de uma Máscara é um livro de ficção mais autobiográfico. Então vai falar sobre, né, o Japão do pós-guerra, ele vai abordar muito, né, o tema do Japão do pós-guerra, sobre a identidade do Japão e também sobre a homossexualidade nesse livro. Então esse aí é um dos livros que eu quero ler. O próximo também é dele, que é Morte em Pleno Verão. Foi lançado em 1953, que vai falar então sobre a degradação do Japão tradicional, a cultura do teatro no, o fascismo, o universo das geishas e vários questionamentos de gênero e de sexualidade. Então tem bastante coisa aqui nesse livro. Se eu não me engano, Morte em Pleno Verão são contos. É um livro de coletânea de contos. E o Confissões de uma Máscara é um romance, né? E é considerado a obra-prima do Yukio Mishima. Então eu quero muito, 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 muito ler. O próximo livro, gente, é um livro que eu tenho comigo já há muitos anos. Vocês até leram, viram um pedacinho, que é esse livro aqui, ó. Eu tenho comigo há muitos anos. Meu pai me deu esse livro aqui, que é O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Gente, O Senhor dos Anéis tem uma importância na minha vida tão grande, uma importância na pessoa que eu sou. Eu cresci com os filmes do Senhor dos Anéis, tava sempre assistindo, amo, 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 amo. Se eu amo fantasia hoje em dia, é por causa do Senhor dos Anéis. E eu nunca li os livros. Eu só li o Hobbit, que eu amo, o livro do Hobbit. Mas isso aqui é um porrolho, né, gente? Isso aqui é um tijolo na minha cara. E a letrinha é pequenininha. É pequenininha a letrinha. Então, é um livro que me intimidou durante bastante tempo. Inclusive, eu tenho certeza que ele pegou água, pegou alguma chuva, porque olha o estado do livro. Esse livro passou por uma água, passou por um banho. Mas, enfim, é um livro, justamente, tipo, cara, eu fico, mano, como assim? Como pode eu não ter lido esse livro? Eu tenho esse livro desde a minha adolescência. Eu tenho esse livro há pelo menos mais de 10 anos. Como pode eu não ter lido isso ainda? O livro é de 2003. Obviamente, eu não tenho ele desde 2003, mas eu devo ter desde 2013, pelo menos. Eu vou contar aqui, gente, pelo menos A Sociedade do Anel. Pelo menos A Sociedade do Anel eu tenho que ler até os 30. Não é possível. O próximo livro é um livro de ficção científica e é Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Ele foi lançado em 1954, foi o mesmo ano de lançamento, inclusive. Foi esse aqui que eu fiquei do tipo, pera lá, mas onde é que eu coloco? Coloco em clássico? Coloco em contemporâneo? Não sei. Cara, esse livro aqui, eu amo o filme com Will Smith. A polêmica com esse filme é torturadíssimo, coitado. Mas eu adoro. Eu sei que é uma adaptação que não tem nada a ver com o que tá aqui, porque no filme eles são meio que uma mistura de vampiro com zumbi, mas não é muito bem nenhum nem outro. Aqui os caras são vampiros. Eu já comecei a ler esse livro, na verdade, umas 3 vezes, e eu parei todas as vezes ali na página, sei lá, 50. Eu sempre paro muito no iniciozinho. Comecei a ler várias vezes e nunca terminei. Só que, gente, eu adoro vampiros. Se tem um ser sobrenatural que eu adoro, é vampiro. Inclusive, eu devia ter colocado os livros da Anne Rice aqui, não coloquei. Mas eu adoro vampiros. Sempre adorei vampiros. Gosto muito de vampiro, gosto muito de zumbi. Não gosto de lobisomem. Eles falam com o Robert Neville, entendeu? Eu fiquei tipo, caraca, como assim eles falam? Tipo, porque no filme eles não falam. E aí eu achei que isso era muito interessante, porque isso trazia toda uma outra dinâmica, né? Uma coisa é um ser que não se comunica com você, outra coisa é o ser que se comunica. Ele fala contigo, ele tá expressando os sentimentos dele. Então, eu quero muito ler esse livro. Ele não tem uma diagramação de todo ruim, parece que é um livro super facinho, assim, sabe, de ser lido. Mas eu não sei porque eu travei nele e não continuei. É um livro que eu quero terminar. Eu tive uma fase da minha vida que eu tava muito da ficção científica. Gosto muito de ficção científica. Aí o próximo é um livro que também vocês já viram, que é O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, do Yukio Mishima, né? Novamente, falei que esse autor ia aparecer aí 3 vezes. Esse livro aqui, inclusive, ele veio com marcador, muito bonitinho. E provavelmente vai ser o primeiro livro que eu vou ler do autor. Vou começar por esse aqui, é um livro bem pequenininho. Vai ter vídeo no canal sobre ele, porque eu do nada, eu cismo com os autores e aí eu quero ler eles e eu fico muito ansiosa pra ler, sabe? E esse é o caso do Yukio Mishima. Eu descobri e eu falei, é isso. Esse autor vai se tornar minha nova obsessão. Próximo de vocês também já levaram um spoiler no último vídeo, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro aqui eu falei, né, com vocês que eu queria ler ele antes dos 30 anos. Eu tenho essa edição belíssima da Biblioteca Azul, ilustrada, em capa dura, muito linda essa edição. Esse é um livro aqui que eu não li ainda na minha vida, porque todo mundo fala que é um livro que vai te deixar mal da cabeça e que não é bom se você não tem a cabeça muito boa. Então, por isso que ele foi adiado aí durante muito tempo na minha vida, mas eu tenho muita curiosidade pra ler ele e vai ser uma das minhas próximas leituras antes dos meus 30 anos, tá aqui na lista, entendeu? O próximo livro da lista, que é o livro de número 24, é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. A minha edição é essa daqui, que é uma edição, na verdade, lá de Portugal, que o título lá é Sei Porque Canta o Pássaro na Gaiola, da Maya Angelou. Essa edição aqui eu comprei lá em Portugal, inclusive, e eu não sei se foi por isso que eu não consegui continuar a leitura. Eu comecei e eu tava gostando do livro, mas eu não consegui terminar ele. Inclusive, eu vou ler aqui esse
excerto que tá aqui atrás. Se crescer é doloroso para uma menina negra do sul, ter consciência de seu desajuste é a ferrugem na navalha que lhe ameaça o pescoço. É um insulto desnecessário. A Maya Angelou também tem bastante poesia, né, que ela escreveu. Ela tem livros de poesia que eu quero muito ler eventualmente, né. E esse livro aqui, ele é um livro de memórias que vai tratar aí, então, da infância e da juventude da autora nos anos 30 e 40. Inclusive, aqui tem escrito: devolve-nos o olhar de uma extraordinária criança sobre a violência inexplicável do mundo dos adultos e a crueldade do racismo, na procura da dignidade em tempos adversos. Então, enfim, é um livro que eu quero muito ler. Eu, inclusive, gosto bastante dessa capa, dessa edição, né, de Portugal. Eu não sei se foi pelo fato de ser uma edição portuguesa que me travou um pouco a leitura, mas eu provavelmente vou terminar nessa edição aqui. Em 25, nós temos o livro A Casa dos Espíritos, da Isabella Allende. Eu adoro realismo mágico. Inclusive, tô relendo agora Cem Anos de Solidão pro clube do Alec, do Bucaholic. E eu lembro que na época que eu tava lendo 100 Anos de Solidão pra escola, eu li 100 Anos de Solidão pela primeira vez pra escola, gente, 10 anos atrás. 2013 foi quando eu li pela primeira vez. E eu lembro que o meu professor falou que se eu tinha gostado muito de 100 Anos de Solidão, eu também ia gostar muito de A Casa dos Espíritos. E eu nunca li. Fazem 10 anos que esse livro foi me recomendado. Eu não li antes dos meus 20, eu não li durante os meus 20, eu tenho que ler antes dos 30? Eu tenho que ler antes dos 30, gente. É isso, é sobre. Eu sou muito fã de Jane the Virgin. Inclusive, eu tenho o livro que a Jane escreve em Jane the Virgin, eu tenho ele. Pera lá, eu vou pegar ele. Ó, eu tenho aqui a minha edição de Snow Falling, escrito pela Jane Gloriana Villanueva. Inclusive tem a fotinha da... Eu esqueci o nome da atriz. Enfim, da Jane aqui atrás. Óbvio que esse livro aqui, gente, não foi a atriz que escreveu, né? Ele é um livro, tipo, ghostwriter. E a Jane, né, de Jane the Virgin, ela é muito inspirada pelo realismo mágico. Inclusive, ela cita Isabella Allende. Então, enfim, quero muito ler Isabella Allende. Vou ler A Casa dos Espíritos. Vai acontecer antes dos meus 30 anos. Aí a gente tem um livro que é uma problemática, tá? O próximo livro, ele é um problema porque é A Roda do Tempo, do Robert Jordan. No caso, considerando aqui o primeiro livro, que é O Olho do Mundo, que é uma série um pouco difícil de você achar completa no Brasil, né? A gente acha o primeiro, depois do primeiro não acha. Tá aqui. Eu acho que eu vou ler? Acho que não vou ler, porque é bem difícil de achar esse livro aqui pra vender, tipo, a coleção completa. Muito provavelmente eu vou esperar pra tentar comprar eles em inglês, ou comprar o e-book em inglês, porque eu acho que vale mais a pena, porque aí vai estar completo, né? São 14 livros, se eu não me engano. Tá aqui realmente como um desafio. Eu acho que de todos os livros que eu coloquei aqui, o que tem menos chances de eu ler é A Roda do Tempo. Mas eu queria muito tentar ler, porque eu sei que a série tem as suas críticas, mas eu gostei da série, tá? Eu achei a série legal, eu curti a série. Tenho também as minhas críticas em relação à série, mas eu gostei. Gosto muito mais da série da Roda do Tempo do que da série do Senhor dos Anéis, do Anéis do Poder. Falo mesmo. Então eu queria muito conhecer os livros. E em número 27, nós temos Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, mais um autor japonês. Se eu vou ler um autor na minha língua, um Nobel na minha língua, eu tenho que ler um Nobel na outra língua que eu tô estudando, que é o Kazuo Ishiguro, que ele tem um Nobel de literatura, né? Um autor japonês com um Nobel de literatura. Então, quero ler Não Me Abandone Jamais, e quero ler outras coisas dele também, mas eu queria começar por Não Me Abandone Jamais, que dizem que é tipo o melhor livro dele e tudo mais, então peguei aqui pra representar. E é um autor que eu já quero ler há muito tempo. Eu lembro que quando eu tava no Booktube, assim, bem no início da minha fase no Booktube, bem quando o Booktube era mato, ele era um autor que já era bem comentadinho, assim. Se eu vou ler o Nobel em língua portuguesa, eu vou ler o Nobel em língua japonesa também. O próximo livro também é uma série. Essa aqui é pro Alec e pra Gabi. O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Tô considerando aqui O Caminho dos Reis porque é o livro que eu tenho em casa, então muito provavelmente vou começar por ele. Inclusive, já tá marcado aqui, eu já fiz as minhas divisões pra eu começar a ler isso aqui. Não comecei ainda porque não tive tempo, mas enfim, já tá marcado pra eu começar a leitura, porque eu já tô... Gente, eu já maratonei tanto vídeo do Brandon Sanderson, das aulas dele de escrita, que eu não sei porque que eu não li ainda esse autor, sabe? Não, mentira, eu sei sim, é porque tava esgotado o Mistborn no Brasil, e eu tava naquela cisma de tipo, tem que começar por Mistborn, tem que começar por Mistborn. Aí o Alec falou, para de ser palhaça, começa por Caminho dos Reis. Então, estarei começando por Caminho dos Reis. Novamente, se eu ler só o Caminho dos Reis, eu vou estar já felizona, porque esse livro aqui é gigantesco. Mas eu quero ler tudo do Brandon Sanderson. Quero entrar na Cosmere, entendeu? Eu quero ficar cosmerizada. Em 29º, a gente tem uma outra série, que é A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Nunca li a N.K. Jemisin, quero muito ler essa mulher. Todo mundo fala muito bem desse livro. Eu acho que dos livros dela, esse é o que eu tenho mais curiosidade pra ler, mas eu também tenho curiosidade pra ler o Nós Somos a Cidade. E, enfim, eu só ouço coisas boas sobre a N.K. Jemisin, tá aqui na minha lista, porque eu acho que das séries atuais de livros, né, de livros assim que estão em série e tal, talvez essa seja uma das séries que eu tenho mais interesse, assim, que eu tenho mais curiosidade de saber como é que é e, enfim, de me adentrar nesse universo da N.K. Jemisin. E por último,
Se você achou que esse livro não ia estar aqui, gente, você achou errado. Esse aqui tem altas chances de eu ler antes dos 30 anos, porque tem altas chances de eu ler até antes do ano terminar. Que é Babel, da R.F. Kuang. Vocês sabem que é a minha nova obsessão. Essa mulher é a nova obsessão da minha vida. Tô muito ansiosa pra ler Babel. Provavelmente não vou ler essa edição aqui, eu só peguei ela porque eu gravei outro vídeo com ela, então já tava aqui. Devo ler em português mesmo. Tem que sair a leitura de Babel. Vai sair. Eu botei alguns que são desafiadores, mas eu também coloquei alguns que eu tenho certeza que eu vou ler. E se eu não ler... Gente, se eu chegar isso aqui no vídeo quando eu fizer 30 anos e eu não tiver lido, eu vou morrer de vergonha. Quem sabe a gente não pode fazer uma série aqui, né? Tipo, lendo livro 30 livros pra ler dos 30 anos, livro 1. E aí eu falo sobre qual que é o livro que eu tô lendo. Essa foi a minha grande lista de 30 livros pra ler antes dos 30 anos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Eu achei que tá uma lista bem diversa, tem livros de tudo quanto é país. Não tem nenhum livro coreano. Acabei de reparar nessa situação. Mas eu vou ler o livro da nova Nobel de Literatura, a Han Kang. Han Kang é o nome dela? Eu tô falando o nome dela e eu nem sei. Isso mesmo, é Han Kang. A gente vai ler o livro da Han Kang no Clube do Livro, lá do Catarse. A gente vai ler A Vegetariana em fevereiro. Então eu tenho certeza que eu vou ler mais uma Nobel aí na minha lista. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí dessa minha lista de 30 livros pra ler antes dos 30 anos. E estou muito curiosa pra ver se eu vou conseguir bater essa meta, hein? Se eu ler 10 livros por ano, bate tranquilo. Tem 3 anos pra ler 10 livros por ano, né? 10 livros por ano, não 10 livros por ano, tipo, na minha vida. 10 livros por ano dessa lista, né? Aí bate tranquilíssimo. E, enfim, gente, é isso. Eu vou deixar aqui do lado os nomes do pessoal do Catarse, meus apoiadores maravilhindos do Catarse, gente. Muito obrigado por apoiarem o meu trabalho. Se você não tá sabendo, eu tenho um clube do livro lá no Catarse. A gente faz leituras, né, conjuntas, mensais. A gente, agora, em outubro, a gente leu Lendários da Tracy Deonn. Em novembro, a gente vai ler Viúva de Ferro de Shirandia Aizal. Em dezembro, vamos ler Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Em janeiro ainda tá pra ser decidido, mas em fevereiro a gente vai ler A Vegetariana, da Han Kang. Então tem muita leitura legal, a gente também vai fazer algumas leituras extras aí. Tem também grupo exclusivo no WhatsApp, acesso adiantado aos vídeos do canal, brindezinhos que são feitos por mim. É só entrar em www.catarse.me/clube de Cibi ou clicar no primeiro link que tá aqui na descrição sempre. É sempre o Clube do Livro que tá ali no primeiro link. E a partir de R$10 vocês já apoiam o meu trabalho, já apoiam aqui o canal e fazem parte de um Clube do Livro muito legal. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!